Quando ele entrar, ela vai. Buenos dias. Você anotou? Você anotou tudo, não? Ai, já tô desfolado. Virava de um lado da cama. O que mais tá doendo no joelho é esse negócio aqui. Esse aqui tá doendo. Bianca Castanharo. Bom dia, Bi. Vai. Bom dia! Bom E dia. aí? Aê! Dia. Tudo bem? Tudo bem, Dani? Bom dia. Bom dia! Bom dia. Joia? Rapaz, eu caí um É, topão ontem com as crianças à noite de patinete. Tô todo sério? esfolado, velho. A gente foi na feirinha lá, dar uma volta, comer um negócio com eles. Na volta começou a chover. E aí Aham. a gente foi parar embaixo de uma árvore, só que eu fui frear o patinete e, cara, ele tem freio a disco, aí ele escorregou na água. Ele virou, derrubou todo mundo. Pra não Ah, cair em cima deles, eu me atirei pro lado, né? Pra não cair em cima deles, que eles foram ah, pra frente. Todo esfolado, velho. meu Deus do céu. Mas tá melhor? As crianças estão bem? Então, por eu ter me atirado, né, do lado, aí eles acabaram acho que caindo em cima de mim ainda, mas aí, rapaz, eu troquei a moto pelo patinete. Imagina se eu tivesse caído de moto. Meu Deus, Nem verdade. eu não tô nem em pé. Verdade, verdade. Bom, Ah, vamos lá. Bora. quer começar? Pode começar você. Papai do céu, obrigado por mais um dia, Senhor, de vida. E que temos a oportunidade de estar aqui conectados na fonte, né? Na fonte mesmo de vida. Conectado com o Senhor, né? Com a palavra de Deus, com Cristo, com Jesus Cristo, nosso Senhor. E estando conectados, nós temos a possibilidade de replicar isso, de repartir esse alimento com as pessoas que estão assistindo, com as pessoas que vão assistir, né? E que elas dessa forma consigam estar no mesmo conhecimento, na mesma graça que a gente vem vivenciando ao nos debruçarmos logo pela manhã, no primeiro horário, com a sua voz, com a sua palavra e com a sua bênção. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. 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 Bora! Vai lá. Êxodo 23. Cara, Jesus 23. Eu fui ler ele. Rapaz do céu, eu falei, rapaz, só tem. Ele fala, começa bem sobre a lei da injustiça e tal, né? Que vai. Então eu falei, caramba, cara, só foi pegada ele inteiro. A lei pura, né? Purinha. E o que eu aprendi é que não são somente 10 mandamentos, né? São 613 mandamentos que eles têm que seguir. O judeu ortodoxo, ele segue os 613. Caramba, não sabia. Então, se ele errar um, então, tipo assim, tudo que ele fez nesse dia, ele tem que seguir os 613 nesse dia. Se ele errar no outro dia, ele vai ter que começar tudo de novo e ele tem que passar pelas mesmas coisas que ele passou hoje para ele acertar. E se ele não for, ele tem que ir indo, até ele acertar os 613. Cara, é impossível, né? É bem difícil tudo isso, né? Caramba. Então, daí eu tava lendo e falei pro Espírito Santo, falei, Espírito Santo, né? Olha só como... Por isso que o apóstolo Paulo fala que a lei, ela não aperfeiçoou coisa alguma, né? É por isso que a graça é maior do que a lei. Por quê? Porque somente um Deus poderia cumprir a lei inteira, né? Por isso que Cristo veio e ele cumpriu a lei, né? Se nós estamos em Cristo, dei muito glória a Deus, agradeci muito Jesus. Muito obrigado mesmo, porque nós, como seres humanos, jamais a gente ia conseguir
cumprir a lei, cumprir os 10 mandamentos. E Cristo veio e ele cumpriu. E se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, nós também cumprimos, né? Então, eu posso seguir na graça sem olhar para a lei. Mas tem algumas coisas que no Êxodo 23, que nem Êxodo 23, 20, ele fala assim que Deus fala que vai mandar um anjo ali, né? Verdade. E que esse anjo vai guiar. Aí eu falei, rapaz, Espírito Santo, né? Como é que funciona isso, né? Lei, anjo, graça, espírito, né? Então, tipo, olha só. Por isso que a própria palavra fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Na lei, você é guiado por um anjo. Na graça, você é guiado pelo Espírito Santo. Né? Então, tipo, a palavra começa a nos mostrar qual é o benefício da graça de fato. Daí em Hebreus, do 1, 3 e 4, fala assim, quer ver? Ó, do 3 ao 5, leia, mano, pra gente. Olha que legal, ele responde Êxodo 23, 20, ó. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos. Superior aos anjos. Já foi. Muito mais. E lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum de seus anjos: você é meu filho. Hoje eu me tornei o seu pai. E também não disse a respeito de nenhum anjo: eu serei pai dele e ele será o meu filho. Viu que massa? Então, tipo assim, na lei ele dá um anjo para guiar a gente. Na graça ele dá Jesus. E ele diz o quê? Jesus é meu filho. Lembra no Monte da Transfiguração? Que vem Moisés e Elias e Jesus estão conversando. Daí o que Deus fala? Esse é o meu filho, ouçam ele. Então, o que ele disser, você segue, né? Então, olha que legal. Vai respondendo a graça, ela responde o que a lei veio, o que a lei trouxe, né? Achei muito massa isso. E aí, João 6,28 diz assim, lê pra gente, ó. Dos 28 e 29. O pessoal da lei pergunta para Jesus, né? Ó. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. O pessoal queria saber o que é pra gente fazer, porque teve a lei a primeira vez, que a gente tinha que fazer uma par de coisa. E agora, quando você veio, o que é que Deus quer que você, o que é que Deus quer que a gente faça? Você só tem que crer. Você só tem que crer que eu sou o filho e não sou o anjo. É simples. Se você crer que eu sou o filho e não sou o anjo, que eu guio vocês e não é mais anjo nenhum que guia vocês, cara, tá perfeito. A partir de agora vocês vão viver a graça. Vocês não vivem mais a lei. Cara, não é fantástico? Você tá vendo que a Bíblia responde a Bíblia, tipo, a graça responde a lei e só vai elevando? Aí em Hebreus 10, do 1 ao 3, fala assim, ó, responde tudo, cara. Tudo que Êxodo 23 tá falando é a Hebreus 10, Hebreus, João responde, tá vendo? Hebreus 10, do 1 ao 3. Ó. A lei dada por Moisés. A lei dada por Moisés, ele já começa, ele já explica. A lei dada por Moisés, vai. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Então a lei só faz te lembrar de pecado. Diz que tá falando, olha que massa, cara. Em vez disso, esses sacrifícios realizados, ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Então a lei faz com que a pessoa lembre do pecado, não faz com que ela chegue perto de Deus. O pecado não afasta Deus de nós, afasta nós de Deus. Nós que saímos de Deus, nós que não queremos ficar perto dele como nós pecamos. De maneira nenhuma. Ele vai falar assim, você pecou, você sai perto de mim. Não, nós nos repudiamos. Olha só, Adão e Eva, quando eles pecaram, Deus
tirou eles do jardim? Tirou, porque eles estavam num lugar de justiça. Então eles perderam esse lugar por causa do pecado. Mas de maneira nenhuma, Deus falou assim, chegou no final da tarde e falou, só porque vocês pecaram, sai fora. Não, eles colocaram lá, se taparam com as folhas, Deus foi lá e matou um carneiro. E colocou a roupa do carneiro. Né? Então, é o homem que se afasta de Deus quando ele peca, não é Deus que se afasta do homem. O Deus tem prazer em estar com o homem. Né? E a lei mostra ao contrário. A lei mostra assim, que se você pecou, você tem que fazer sacrifício, isso, aquilo, outro, para que você... E olha só o que a graça vem nos mostrando, olha só o que a graça vem trazendo. Aí, para responder terminar de responder o Êxodo 23, 20, Hebreus 9, do 11 ao 14, sela. Olha que legal, cara. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Somos nós. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo e de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, esse do 23 está falando muito sobre o sacrifício de bode, sobre o sacrifício disso, sobre o sacrifício daquilo outro. E o que Hebreus está falando? Cara, acabou. O sacrifício de Cristo foi suficiente para tudo, para tudo. A lei não aperfeiçoou coisa alguma. Não é tipo uma campanha, não é um jejum, não é nada disso que vai te aperfeiçoar para que você mereça. Não. O que já te aperfeiçoou, o sacrifício de Cristo. Por isso que Cristo em João 6, 28 e 29 diz assim, o Deus quer que vocês creiam naquele que enviou. Se você não crê que o sangue de Cristo é suficiente, aí você precisa fazer o que a lei fazia. Né? Senão, você pode, se você crer, aí você vai ter tudo que você precisa, porque foi isso que Cristo conquistou. Né? Então daí quando eu li Êxodo 23, eu falei, rapaz, lei do começo ao fim, né? Preciso achar Cristo aqui dentro. O Espírito Santo me ajuda a achar Cristo, me ajuda a achar a graça aqui, né? Não é que, como a gente vem muito da linha de mérito, a gente sempre quer achar um ponto para que a gente faça alguma coisa, para que a gente receba algo, né? E, na verdade, quem fez tudo foi Cristo, né? Então, imagine, se tem o sacrifício de Cristo e tem o meu jejum para mim conquistar qualquer coisa, seja qualquer coisa, mas é para conquista, não é um jejum de gratidão. Não é um jejum de gratidão, é um jejum para mim conquistar alguma coisa. Tem o sacrifício, que é perfeito e fez todas as coisas, e tem o jejum, para mim conquistar. Agora vamos pensar assim, o que Deus aceita? O jejum ou o sacrifício de Cristo? O sacrifício de Cristo. Se ele aceitar o meu jejum, eu estou pagando a mesma conta 2 vezes. Ele é justo, ele não vai querer aceitar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer jejum sim, mas pelo quê? Pela gratidão da obra da cruz. Pai, esse jejum é por ser grato que Cristo já me deu todas as coisas que eu preciso lá na cruz do Calvário, 2020 anos atrás. É disso que o apóstolo Paulo, quer dizer, é que eu acredito que Paulo escreveu em Hebreus, a palavra não fala isso, tá? Mas eu acredito que foi Paulo, porque é muito a cabeça de Paulo ali. Então, tipo assim, é o que o escritor de Hebreus está dizendo pra gente, né? Gente, ó, a lei foi X, a graça é Y e a graça é maior do que a lei. Então, busquem aprender a graça e não a lei, porque a graça, ela aperfeiçoou tudo. A graça é Cristo. A lei não aperfeiçoou nada. Então, fique com a graça, entendeu? Porque a lei Cristo já cumpriu. Você não precisa mais cumprir a lei. Você precisa seguir a Cristo. E quando você segue a Cristo, ele já cumpriu a lei. Se você segue quem já cumpriu a lei, você também já está justificado. Foi isso que eu vi, cara, Gênesis 23, 20.
Muito bom. Quer falar aí, Guilherme? Pode. Cara, eu também eu comecei a ler e eu também fiz o mesmo pedido para o Espírito Santo, ó, me guia aqui, porque, né, você começa a ver lei, e essa lei, ela é muito detalhista, né? Ele fala assim, se o jumento de inimigo cair, né? Ele fala, vai no detalhe do detalhe. Se o seu inimigo cair por causa da carga, ou ajude, né? Olha isso, velho. Então vai no detalhe do detalhe, então você pensa assim, caramba, como... Primeira coisa, você falou de 613 leis, né? Como que a gente consegue decorar 613 leis, me diz? Já começa por aí, né? A gente já não consegue nem decorar, quem dirá, né? Executar isso. E isso me fez lembrar, uma vez eu estava conversando com acho que era um policial federal, e aí ele falou assim, cara, toda vez que a gente faz uma blitz, né, que a gente chama um caminhão, chama um carro ali, a gente tem certeza que vai multar ele. É certeza absoluta. Porque são tantas leis que em alguma coisa, se eu quiser assim, eu falo assim, eu vou ficar 5 horas agora analisando item por item. Em algum deles eu vou te pegar, não tem jeito. É uma lâmpada que está queimada lá não sei aonde. Ele falou que tinha lei até para calibragem de pneu, velho. Ele falou assim, agora você imagina, se eu for na calibragem de cada pneu, eu não vou pegar a pessoa? Claro que vou. Eu vou conseguir multar todo mundo. E aí, isso me remeteu a lembrar dessa história, né? Porque, cara, se for na lei, se for pegar, tá, vou te julgar agora, vem cá, vamos ver se você pegou todas as que você tá fazendo tudo. Vai nos pegar, não tem jeito, né? Aí não consegue nem decorar. Quem dirá cumprir. É muita lei, né? Muita. Aí você falou do jejum, né? A gente está fazendo aqui jejum de murmuração. Que eu e a Dani tá numa pegada de, né? Murmurar e tal. A gente, pô, vamos tocar na ferida aqui. E a gente está fazendo esse jejum. E é difícil, hein, cara? Porque toda hora você tem vontade de reclamar, né? O tempo inteiro. E aí à noite a gente já chegava assim, tá, o que aconteceu no seu dia? A gente deveria perguntar assim, o que aconteceu de ruim no seu dia? Porque a gente só falava disso, né? E aí agora chega a noite a gente fica meio sem papo, né? É uma transformação, né? É uma mudança. Não dá nem mais pra perguntar, senão a pessoa já começa, então não pode murmurar. O que a gente vai falar se não pode murmurar, né? Mas, cara, a gente fez jejum um objetivo assim, no sentido de... Porque para nós também, né? A gente sempre fez jejum como uma troca. A primeira vez que a gente faz jejum em um novo formato, né? Viver isso, viver a palavra, né? E aí a gente faz jejum como uma... melhorar o nosso relacionamento com Deus, né? Cada vez que a gente tem vontade de murmurar, eu paro e penso assim, caramba, é uma forma de me lembrar de como está o meu relacionamento com Ele. É assim que eu estou fazendo. Porque, né, isso tem me ajudado bastante, né? E aí eu começo a ver assim, pô, o que mais está me servindo desse jejum é me mostrar assim, tudo da graça, porque nessa hora que eu paro, que eu ia murmurar, para me relacionar melhor com Deus, estou falando assim, caramba, né, tudo que você tem feito comigo aí, em tudo da graça, né? Que nem ontem, cara, eu tô ralado aqui embaixo, ó, o dedo roxo, sangrou, joelho, cara, todo ralado. E aí você vem na palavra, em tudo da graça. Aí na hora eu peguei e pensei assim, em tudo da graça eu não quero, tô todo quebrado. Vou dormir de um lado, dói. Vou virar do outro, dói. Cara, mas aí me vem na cabeça assim, e se fosse a sua moto agora? Como que você estaria? Verdade. Ele possivelmente estaria morto, ou todo quebrado, né? Fazendo cirurgia no hospital. Cara, cair num patinete a, sei lá, 10 por hora não é nada perto de uma moto que você estava andando. Então, viver da palavra, velho, olha, é muito doido. E para finalizar, cara, como que são as coisas, né, velho? A gente vem conversando, né, e eu me sinto bem conectado, né, espiritualmente com a gente conversando, todos os dias a gente conversa. E eu fiz, cara, a mesma coisa que você fez, eu do outro lado aqui, em outro estado, a mesma coisa. Comecei a ler, eu falei assim, não estou enxergando, me diz, né, me mostra aqui qual que é o caminho que eu preciso falar hoje. E, cara, veio exatamente o mesmo versículo que o seu, que é o 20, o mesmo. Né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, eu li isso e falei assim, agora eu consegui enxergar Cristo aqui, porque tá assim, né? Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los. Tira a palavra anjo, né? Coloca eu enviarei meu representante.
à sua frente para protegê-los ao longo da sua jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. É só tirar a palavra anjo aqui que você enxerga tudo. Né? Exatamente. Se você colocar aqui, ó, Uhum. veja, eu enviarei meu filho à sua frente para protegê-los ao longo da sua jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Pronto. Não precisa falar mais nada. Pronto. Né? Exatamente. Aí acabou, a gente enxerga Cristo aqui, pronto. E aí a lei desaparece, que você enxergou aqui, caramba. Ao invés de ficar cumprindo as leis, ele já mandou na minha frente para me levar em segurança, me mostrar o caminho. Esquece o resto agora aqui, né? Já tá aqui, eu só tenho que me concentrar com quem está aqui na minha frente. Que o resto ali, e pronto, já está resolvido o problema. E aí, me debruçando sobre isso, eu fiquei pensando assim, caramba, né? Olha só. Quando Deus mandou, né, o representante dele, e na sequência da palavra ele fala assim, é o meu representante, ou seja, está confirmando isso na palavra. Né? E aí eu fiquei pensando assim, caramba, né, quando Jesus veio, Deus ficou só observando, né? O tempo inteiro observando. Aí observou as obras, observou ele pedindo para ser batizado, né, cumprindo os princípios, observando a traição, né, a traição de amigo, velho. Observando ele ser espancado. Você imagina um pai observando o filho ser espancado, velho. Olha, Imagina. cara, eu não consigo. E tendo todo o poder do mundo, podia fazer isso, acabar com todos. Cara, eu não consigo ver o meu filho sendo espancado e ficar quieto. Não consigo, né? Não tenho esse controle. Não consigo. Agora você imagine Deus vendo isso, cara, ele ser espancado, né? Cuspido na cara, velho. Se cuspir na cara do meu filho, pode ser, velho, o Golias, velho. E aí, né, Deus só observando para que se cumprisse a palavra, né? E aí foi tudo, ele vai, e aí, em que momento que Deus não consegue mais se segurar e só observar? Só teve um momento que ele não conseguiu, velho. Que ele vai lá nas profundezas da morte para resgatar o filho. Aí ele fala assim, não, aqui eu vou descer lá, né, no máximo do céu, ele vai lá na profundeza da morte. E aí ele vai lá e resgata o filho. E aí se a gente trouxer, né, se a gente observar hoje, se a gente for para buscar Cristo, né, a gente segue o mesmo caminho, né? Então a gente observa Cristo, observa tudo que ele vem fazendo na nossa vida, o que ele fez, as obras, o que ele fez por nós, o sofrimento na cruz, né? E tudo isso em observação. E aí quando a gente fala assim, caramba, não aguento mais observar, agora chega, a gente vai na nossa profundeza para viver ao lado dele. Olha que profundo nessa palavra, velho. E aí sim, a gente vive, né, o que realmente não vive mais a lei, né? Não, aí realmente a gente está transformado. A gente foi na nossa profundeza para resgatar e viver ao lado dele, porque a gente não aguentou mais observar. A gente quis viver isso com ele. Olha que maravilha. Top. Muito top. Muito top. Quer falar alguma coisa? Para mim é isso, cara. É difícil de achar é o que eu tô falando, tá? É um desafio a gente estudar isso e achar coisa boa na lei, né? É muito difícil. Muito difícil. Para mim é um desafio, porque eu leio um capítulo inteiro e dá mais angústia do que, né? Você fala assim, caramba, me mostra. Dá tristeza. É a mesma coisa que você como pegar o código de trânsito, tá? Me ajuda aqui, onde é que tá, né? A bênção disso, né? Você só tá mandando. O apóstolo Paulo já dá a letra, né? Ó, ela não aperfeiçoou coisa alguma. Já vou avisar vocês, ela não tem perfeição em nada, né? Alguém mais quer falar alguma coisa para mim? Cara, a mensagem foi dita. Eu tô lendo um livro e se chama Favor Imerecido, do José Príncipe, o nome dele. E ele fala que Deus disse que José era um jovem próspero. Mas, cara, José foi vendido, tava nu, tava todo estalefado, tava todo zoado. Mas por que José era um jovem próspero? Por que José tinha sucesso? Ele fala, porque Deus disse que ele estava com José. Então, se Deus estava com José, ele era um jovem próspero, né? E daí, chega na casa de Potifar, tudo que José faz
tipo assim, não é que José fazia algo e dava um resultado como um homem faz, um resultado comum, né? Não. Tudo que José fazia dava algo sobrenatural. Ah, ele cuidava do jardim e aparecia flor que nunca aparecia. Verdade. Ele cuidava da despensa, aparecia, sobrava comida, gastando menos. José cuidava da casa, parecia que ele tinha pintado a casa todos os dias. José fazia isso e tudo que José fazia, tipo, cara, era muito louco. Tudo acontecia. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, provavelmente, tipo, a mulher, né, cara, era bonita e tal, e José não deitou. Só que não tinha lei. Mas José vivia essa lei. Não tinha lei para guiar ele em nada. Por que que não deitou com a mulher de Potifar? Porque ele sabia quem era Deus e o que Deus queria do ser humano. Não precisou a lei para ele caminhar certo. Cara, foi antes da lei. E ele viveu uma vida top. Aí o cara chama atenção para isso no livro e fala, por que que José fez isso? Porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia o relacionamento que ele tinha. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, você não precisa da lei para te guiar. Você vive a graça sem a lei. Massa, né, cara? Eu falei pra Amanda, eu preciso ler mais, sei lá, preciso estudar mais, porque, cara, o cara em José, ele lembrou que José não tinha lei. Eu nunca tinha parado pra pensar na minha vida que José não tinha lei. E ele viveu bem sem ter a lei. Falei, cara, fantástico. Daí ele explica o favor imerecido, né? Fala, então, aí tá, Deus disse que estava com José, e agora? Deus mandou o filho dele, ele tá com a gente ou não? Daí ele já explica no comecinho do livro, ele fala assim, ó, quando Maria ficou grávida, o anjo disse pra ela que ela teria um filho e ele chamaria Jesus. Beleza. Mas também o significado dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Então Deus está com ele, então Deus está com você também. E Jesus falou que ele estaria conosco até a consumação do século. Então a diferença de José para nós é que José foi uma criatura, nós somos filhos, nós temos Deus conosco e o favor imerecido está dentro de nós. Legal, né, cara? Falei, cara, muito top, assim, umas ideias assim, falei, nossa, muito massa. Nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade. Mas é isso, cara. Fantástico. E aí você tocou num ponto também, assim, você pensa assim, caramba, né? Olha, a gente sempre olha para a história de José e fica vendo quanta desgraça teve até ele ter a graça. Tudo que aconteceu, é isso que a gente foca. E aí, essa é uma das coisas que a gente tem o costume de levantar na nossa vida, né? A gente fala assim, pô, eu tô me relacionando mais com Deus, está acontecendo mais coisa ruim, e quanto mais eu faço, mais vem. Né? E aí, pô, até quando, né? Aí esses dias a gente tava conversando com a Dani, eu falei assim, sabe qual é o esquema? É o seguinte, é que as pessoas começam a se relacionar com Deus, e o que acontecia com ela antes continuando a mesma coisa. Ela também tava com uma vida meia boca, ela tava acontecendo algumas coisas, as pessoas também estavam mentindo, estavam traindo, tava a mesma coisa. Só que agora, quando você tá se relacionando com Deus, você enxerga isso. Antes ia passando. E agora ao enxergar isso te dói mais. Né? Mas o plano está sendo executado, Deus está com você, né? Cristo está conosco. E aí no final, se a gente parar para pensar assim, pô, olha tudo que aconteceu, né, com José, mas cara, a história de José é incrível, né? Incrível porque no final, olha a graça, né? Tudo que aconteceu. Então, independente do que está acontecendo, né, na nossa vida, que a gente está sentindo, pô, é isso mesmo, pô, quanto mais eu me relaciono, mais coisa ruim está acontecendo. Não, o plano de Deus está sendo executado do mesmo jeito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. No final a gente vai enxergar toda a graça que ele tá de ter passado por isso, enfim, toda essa experiência com ele. E ele esteve conosco o tempo inteiro, né? Esteve com José o tempo inteiro, está conosco o tempo inteiro. Ele está vendo isso que está acontecendo. A gente falou hoje da palavra, olha o que ele via Jesus passar, velho. Ele fez alguma coisa? Não, só observou para que se cumprisse a palavra. A mesma coisa agora. Ele está observando a gente o tempo inteiro. E às vezes a gente está sofrendo, ele também está sofrendo lá em cima, tá? Mas está observando, está se cumprindo a palavra. Né? Não é? Exatamente. Exato. Muito massa, né, cara? Se for parar para pensar na palavra assim, ela é fantástica. Uma coisa que a gente estava conversando aí, que o Espírito veio conversando com a gente, é porque que nós somos filhos de Abraão, né? Ah, beleza, filho de Abraão, sou descendente de Abraão e tal, mas Abraão é o que seu? Eu falei,
Abraão é meu pai na fé. Então tá. Se Abraão é teu pai na fé, você tem a fé de quem? De Abraão. De Abraão. Ah, então tudo que teu pai Abraão tem, a fé que ele teve, você tem. Você tem a mesma fé. Aham. Só que olha só, Abraão teve uma fé que tornou ele amigo de Deus. Certo? Certo. Nós temos uma fé que é a mesma fé de Abraão hoje, que nos torna filho. Top, né? Eu falei, caraca, mano, olha que legal isso. Tipo, se que Jesus veio tem 2020 anos. Então vamos dizer que será 3.000 anos, 4.000 anos Abraão viveu. A fé dele naquele tempo fazia com que ele fosse amigo. A nossa fé hoje faz com que nós somos filhos e creiamos em tudo hoje. Com a mesma fé. É isso aí. Muito bom. Finalize aí que deu horário lá na tampa. 7 horas. Pai, te agradecemos. Pai Celestial, te agradecemos. Porque sabemos quem somos, sabemos aonde estamos na posição da palavra. E lhe agradecemos pelo sacrifício de Jesus, porque foi o sacrifício de Jesus, o nosso irmão mais velho, que nos colocou. Espírito Santo, muito obrigado por nos guiar na palavra, por ser o nosso amigo, nosso ajudador. E que esse dia que o Senhor nos proporciona como herança, que nós possamos viver ele, Pai. Baseado na sua palavra, guiado pelo Espírito Santo, porque nós somos filhos e nós sabemos, ó Pai amado, que nós vamos desfrutar desse dia através da sua palavra. Muito obrigado, Pai, que essa semana seja uma semana espetacular, guiados na palavra. Porque hoje nós aprendemos, ó Pai, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é Jesus e Ele está conosco e nós vivemos todos os dias. Um dia da graça. Um dia, ó Pai querido, em que nós sabemos que nós não merecíamos, mas Cristo Jesus nos deu Ele e o presente é o Senhor Jesus em nós. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bom, guerreiro. Vamos trabalhar. Falou, gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. beijo.